Professor, primeira pergunta, quem é o Hélio Polielli? O Hélio Puglielli, entre os jornalistas de Curitiba, é uma exceção à regra, porque eu duvido que exista um colega que, como eu, tenha avô jornalista, três tios jornalistas, primo jornalista e seja jornalista. Então, a história da família Freitas, que é a minha família materna, no campo do jornalismo, começa com meu avô, João Rodrigo de Freitas. João Rodrigo de Freitas nasceu em Morretes, mas transferiu-se com a mulher, minha avó, vários filhos. Minha mãe veio com 1 ano de idade para Curitiba. E aqui, inicialmente, ele fundou uma livraria e tipografia. Livraria e Tipografia Freitas, que ficava na rua Riachuelo, em sociedade com o seu cunhado João Guignone. Como meu avô era intelectual e boêmio, não daria certo como empresário. Então, houve poucos anos de vida para a Livraria Tipografia Freitas. Mesmo assim, editou alguns livros, inclusive um de um escritor paranaense chamado Adolfo Werneck de Capistrano, cujo neto, Rui Werneck de Capistrano, publicitário e autor de mais de 30 livros, faleceu recentemente. Este Rui foi meu aluno na Universidade Federal, embora não tenha ido avante no curso, não se formou. Então não deu certo, a empresa foi desfeita. João Guignone, que era o cunhado do meu avô, fundou a sua própria livraria, que durou muitas e muitas décadas, fechou há poucos anos atrás. E meu avô passou a trabalhar em jornais. Um jornal recém-fundado chamado O Dia. Este O Dia já existia a Gazeta do Povo e um grande jornal chamado A República. Esse jornal tem esse nome porque vem desde a época da campanha republicana no país. Então era o grande jornal. Existiam outros, Diário da Tarde e outros que desapareceram. Mas a República perdurou até 1930, quando, com a Revolução, ela foi empastelada, porque era um órgão da chamada República Velha, contra a qual foi feita a Revolução de 1930. Então, meu avô passou a trabalhar no jornal O Dia, que fazia oposição às chamadas oligarquias, que o Paraná, naquela época, década de 1920 e anos seguintes, ele era liderado por duas famílias, família Camargo e família Munhoz da Rocha, que se revezavam na presidência. Na época não se chamava governador do Estado, chamava-se presidente do Estado. Então, Caetano Munhoz da Rocha e Afonso Camargo se revezavam no comando da administração estadual. Então, meu avô passou a trabalhar no jornal oposicionista. A Gazeta do Povo já existia, como sempre era neutra ou mais situacionista. E meu avô pagou um preço por estar nesse jornal de oposição. Esse jornal ele tinha sede na atual Praça Carlos Gomes, um sobradão, onde hoje é uma loja de departamentos, e ali ele e a sua mulher e 7 filhos viviam no andar de cima desse sobradão. Embaixo eram as oficinas e a administração do jornal. Então, muitas vezes, meu avô escrevia um editorial, um artigo, e com um cordãozinho ele baixava lá para a oficina, tinha um buraquinho no soalho. Não precisava. Isso é uma coisa de última hora, que ele já estava no quarto e tal. E ali foi uma escola para os seus filhos. Um dos meus tios, chamado Van Dyck, ficou célebre como um menino prodígio,
porque ele ia lá nas oficinas e fazia, teclava nos linotipos, mexia não era rotativa na época, era rotoplano, era uma bobina e uma parte plana, não eram dois cilindros nos quais o papel corria pelo meio. Então, ia na clicheria. Clicheria era um método para poder imprimir fotografias na época, né? E redigia. Então, a fama desse guri chegou aos ouvidos do Assis Chateaubriand, que quando passou para o Curitiba, quis conhecê-lo, deu uma olhada lá no que ele fazia e o contratou na hora. Meu tio foi para Santos, onde, na cadeia Diários Associados, Chateaubriand tinha fundado um novo jornal chamado, ele já tinha o Diário de São Paulo, Diário de Santos, para competir com a Tribuna. Mas a Tribuna é imbatível, ela existe até hoje. Então não deu certo esse Diário de Santos, por mais que fosse talentoso meu tio. Mas mesmo assim, daí ele levou meu tio para secretariar o Diário de São Paulo. Depois, meu tio saiu dos associados, foi para o radiojornalismo da Record, que era, na época, importante, né? Antes da televisão, Rádio Record, São Paulo. Ele dirigiu lá o telejornalismo, fazia comentários radiofônicos, só que não sei se era ele mesmo que falava ou se alguém, um locutor que apresentava, eu sei que ele fazia comentários diários, e foi o primeiro, ele foi uma espécie de antecessor dessas pesquisas políticas, de opinião aí, relacionadas com tendências eleitorais, políticas, porque ele fez uma pesquisa que deu como certa a vitória de Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo. E Jânio ficou tão entusiasmado com aquilo que, quando meu tio saiu da Record, ele o nomeou como diretor da imprensa oficial do Estado de São Paulo, que era um cargo vitalício, coisa que não existe hoje mais na administração pública brasileira. Vitalício quer dizer que ele ficava lá até morrer, o que aconteceu. E uma curiosidade, um outro tio, o mais moço deles, João de Deus Freitas Neto, ele também foi diretor da imprensa oficial do Estado do Paraná. Isso na época que essas imprensas eram importantes porque imprimiam o Diário Oficial. Hoje em dia, ele nem Diário Oficial nem é impresso mais, é tudo digital, né? Mas na época era interessante porque dois irmãos, cada um deles dirigindo a imprensa oficial de dois estados limítrofes. E meu outro tio, que era o mais velho de todos, chamado Valdemar Rodrigo de Freitas, também foi jornalista, mas infelizmente faleceu precocemente, com um pouquinho mais de 30 anos. Então, veja, o avô e 3 tios. Eu estudei Direito, mas já no primeiro ano, como calouro, passei a trabalhar em jornal. Era inevitável. Então, comecei a minha carreira no Estado do Paraná, um jornal fundado na década de 50 e que desapareceu já no início deste século. Na época, enfrentávamos a competição com o Diário do Paraná, que era da cadeia Associados do Assis Chateaubriand, e a Gazeta do Povo, e o Dia, do qual meu avô tinha sido diretor de redação durante muito tempo. O Dia ainda existia quando eu comecei a trabalhar em jornal em 1957. Só desapareceu em 1960. Ele durou mais 3 anos. A gente enfrentava uma competição com esses jornais. Para finalizar a história do meu avô, posteriormente ele chegou, antes da Revolução de 30, ele chegou a ir ao Rio de Janeiro
dirigir, trabalhar em dois jornais, A Batalha e A Esquerda, que eram jornais que faziam oposição à República Velha, que o presidente era Washington Luiz na época. Com a Revolução de 30, meu avô perdeu o emprego, porque não havia mais necessidade de fazer essa oposição. Esses jornais, eles não sei que fim levou, que fim tiveram esses jornais, mas perdeu aquele embalo todo daquela campanha oposicionista. Então, meu avô voltou para Curitiba, foi nomeado pelo Getúlio Vargas inspetor federal de ensino, que era um cargo importante na época. Hoje em dia nem existe isso mais. Mas era aquele que fiscalizava as escolas e tal. E passou a trabalhar na PRB2, que era a única estação de rádio que existia em Curitiba. E antes do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, meu avô fazia crônicas nas quais ele atacava as potências do eixo e preconizava a entrada do Brasil no conflito. O que aconteceu, Getúlio Vargas estava meio balançando assim, pró-Hitler e Mussolini ou para as potências ocidentais. Houve pressão popular, principalmente de estudantes, de manifestações de rua, e meu avô contribuiu com essas crônicas também, até que o Brasil declarou guerra às potências do chamado eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio. E essas crônicas eram lidas na PRB2 por um locutor que depois trabalhou na televisão, tornou-se muito conhecido, chamado Aloysio Finzetto. E foram reunidas num livro que meu avô publicou chamado Brasil Alerta. Este meu tio, João de Deus Freitas Neto, foi pracinha. Ele é estudante de medicina, interrompeu o curso, foi lutar na Itália. Mas, infelizmente, meu avô chegou a ver a vitória em 5 de maio de 1945. Mas estava com câncer e morreu dias depois, antes de ter o prazer de ver o seu filho regressar, são e salvo. Né? E o seu avô tem uma história curiosa que o senhor queria contar, qual que é? Ah, sim, o preço que ele pagou por fazer parte, e a parte ativa, né? Porque ele gostava de libelos. Pagou um preço por isso, que até hoje não se sabe quem foi o mandante. Meu avô, na época, morava na Praça Oswaldo Cruz, onde hoje é um shopping, era um quartel. E uma noite, porque na época o jornalismo, os jornais fechavam de madrugada, altas horas da madrugada. Então, altas horas da madrugada, ele veio da Praça Carlos Gomes, andando a pé, para a Praça Oswaldo Cruz, onde era a sua casa. E daí foi cercado por 3 indivíduos. Um com chicote, outro com cacete, e outro depois ele viu que tinha uma arma de fogo. Então o atacaram, meu avô tinha um portão, ele segurou-se assim, e com os pés ele rebateu o que veio com o chicote e o que veio com o cacete. Mas daí o outro puxou o revólver e atirou. Mas meu avô, o tiro pegou na aba do paletó. Daí meu avô, nessas alturas, com o tiro e aquele rebuliço inicial, o sentinela do quartel veio correndo. Daí os 3, quando viram que o sentinela vinha ali com o fuzil, eles foram embora. Então meu avô salvou-se. Só que ele ficou com uma tosse persistente depois desse episódio. Ia ao médico, o médico dizia que era uma sequela, um nervosismo. E ele tossindo, de repente, puf, ele estava fumando piteira quando foi agredido.
e engoli um pedaço de piteira, que não sei onde é que estava, engasgada no esôfago, sei lá onde. Enfim, ele expeliu. Graças a Deus, salvou-se de um problema sério, né? E não se sabe, cogita-se. Teria sido Caetano Munhoz da Rocha, que era o presidente do Estado, muito criticado pelo dia. Teria sido Garcês, tem um outro nome, Pereira Garcês, não é Pereira, que era o prefeito da época. Hein? Moreira Garcês, exatamente. Quer dizer, supõe-se que um dos dois, né, porque eram aqueles que eram muito criticados e que talvez quisessem se vingar, né? Dar uma surra nele, não o sujeito lá, porque meu avô tinha derrubado dois, daí puxou o revólver. Mas a intenção era uma surra, como aconteceu em 1948 com o jornalista Roberto Barroso, que hoje em dia é nome de rua, não é? Seu filho, Roberto Barroso Filho, também foi jornalista. A família até hoje é proprietária do jornal Bem Paraná. Roberto Barroso criticava muito o governo da época de Moisés Lupion e foi alvo de um atentado no qual tem uma madeira muito dura aí e era um cacete de cambuí, deram uma cambuizada nele e conseguiram o objetivo, porque depois daquilo ele silenciou. Salvou-se sem ferimentos graves e tudo, mas ficou intimidado realmente, porque a coisa era... Infelizmente, os jornalistas se expõem a esses problemas, não é? Além dos seus familiares, o senhor consegue identificar algumas outras pessoas que teriam lhe inspirado no jornalismo? Eu convivia desde criança com esse meu tio, que era o mais moço dos três, o João de Deus Freitas Neto, que ele era repórter do Dia, antes da guerra, muito jovem, praticamente adolescente. Depois, no retorno, voltou a trabalhar no Dia. E, posteriormente, quando foi fundado o jornal O Estado do Paraná, ele era redator secretário do Dia, redator-chefe era o jornalista José Eriksen Pereira, que, se você fala em inspiração, também me inspirou. Além de me inspirar jornalisticamente, me inspirou também para ter algumas opiniões a respeito, por exemplo, do nosso sotaque, porque ele escreveu um livro chamado Uma História de Caminhos, onde, entre outras coisas, ele mostra que essa nossa maneira de falar, parecida com vocês gaúchos, ela decorre exatamente em função dos tropeiros paranaenses irem até o Rio Grande do Sul, naquela busca do gado para levar até a feira de Sorocaba. Iam comprar lá em Viamão, levavam o gado até Sorocaba. Levava um ano até chegar lá, porque eles iam parando pelo caminho. O gado tinha que fazer a invernada, parar, comer, ficar no pasto e tal, até chegar lá. Então, esse contato com o pessoal do Sul, castelhanos e gaúchos, criou o nosso sotaque, assim, com as sílabas bem articuladas, né? E, além do mais, os imigrantes, principalmente, não os imigrantes latinos, espanhóis, portugueses, italianos, mas os imigrantes germânicos, eslavos, aqui no Paraná, havia necessidade de comunicação com eles, então nós articulávamos, escandindo bem as sílabas, né, para eles entenderem. Então ficou o nosso sotaque leite quente, né? E isto, dei entrevistas a respeito. Existia aquela Vejinha Curitiba, na época, década de 90 do século passado, daí fizeram uma reportagem.
mas inspirado na obra do José Ernesto Erickson Pereira. Agora, professor, você comentou que desde quando iniciou a graduação em Direito já começou a trabalhar no jornalismo. Sim, sim. Você pode, a partir desse momento até a sua entrada na universidade como docente, você consegue resumir um pouquinho da sua carreira? Sim, eu era aluno de Direito, inclusive só fui suplantado como aluno pelo Edésio Franco Passos, que foi o que conquistou o primeiro lugar, ganhou uma medalha na formatura. Mas eu, em vários anos, são 5 anos o curso de Direito, fui o primeiro da turma. Na média final, perdi para o Edésio. Então, vários colegas meus fizeram carreira na magistratura, chegaram 4 ou 5 colegas desembargadores. As minhas notas eram muito melhores do que as dele. Mas eu não me dirigi à carreira jurídica. Como advogado, eu jamais teria condições de enfrentar um cliente cuja causa eu tivesse perdido. Não teria condições para isso. Então, advogar não dava. Promotor, eu não ia acusar ninguém. E juiz também, eu tive um grande amigo chamado Assad Amadeu, amigo de juventude, que era juiz, e ele me contava que ficava noites em claro estudando os processos para não cometer uma injustiça. Então eu não queria ficar noites em claro e acabei me encaminhando totalmente para o jornalismo. O jornalista, infelizmente, hoje em dia talvez seja um pouco melhor, mas na época éramos muito mal remunerados. Então eu tive que ir para assessorias de imprensa. A primeira, fui oficial de gabinete das uma secretaria extinta, chamada Secretaria de Divisão de Obras Públicas. Depois fui convidado para a Copel, que estava montando lá um departamento de comunicação. Só que a Copel ela não reconhecia, porque por lei o jornalista, a jornada de trabalho é de 5 horas, não é de 8 horas. Mas a Copel não nos admitia como jornalistas, mas sim como assistentes administrativos. Eu não era assistente de ninguém, nem administrava coisa nenhuma. E também não podia cumprir aquelas 8 horas de trabalho. Então era muito bem pago, porém eles descontavam as impontualidades e eu acabava recebendo 70% do que seria o salário. E ficou uma situação insustentável ao longo de 2 anos e meio, quase 3, aí eu tive que me demitir. Depois fui para a Fundepar, para dirigir lá o Departamento de Divulgação e Promoções. As promoções eram o Concurso Nacional de Contos. Então eu coordenei 3 versões desse concurso e 3 seminários nacionais de literatura, onde eram convidados escritores de fama nacional para participar de palestras tal, que se realizavam no auditório da Biblioteca Pública. E na Fundepar eu fiquei com algumas saídas. A primeira foi para dirigir o Teatro Guaíra, que na época era uma fundação, era um órgão autônomo, embora o secretário da Educação, que na época não existia a Secretaria da Cultura ainda, tínhamos uma vinculação com a secretaria, inclusive orçamentária, as verbas iam de lá. Mas a minha administração foi muito prejudicada porque o teatro só tinha o pequeno auditório. O grande auditório, às vésperas de ser inaugurado, sofreu um incêndio que destruiu quase tudo. Então, na minha época, era só o pequeno auditório, o que acarretava uma porção de problemas, né? Depois, voltei para a Fundepar, depois de ter exercido essa função,
e saí novamente em 79, 80, 81, 82, fiquei à disposição da universidade para dirigir o setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Eu comecei a minha carreira no magistério na Católica, não era pontifícia ainda, era aqui na rua, esquina da 15 com Tibagi, em 67 até 78. Mas em 71 eu comecei a lecionar na Federal. Fui convidado para substituir o jornalista Bacila Neto, que era editorialista da Gazeta do Povo, que lecionava, mas teve que se afastar. E a minha entrada foi curiosa, porque por uma questão administrativa não havia possibilidade de contrato. Então, eu fui como instrutor voluntário. Dei 3 meses de aula nessa condição de instrutor voluntário. Depois fui contratado como auxiliar de ensino, daí recebi aqueles 3 meses atrasados que eu tinha trabalhado de graça. E depois, no ano seguinte, isso foi em 71, em 72, daí foi aberto concurso. Daí eu fiz o concurso para professor assistente. Todos os professores que estavam lá nunca tinha sido aberto concurso. Então, os fundadores do curso, que eram o Ayrton Batista, o Danilo Cortes, Roberto Novaes, todos eles também fizeram concurso. E eu me orgulho de dizer que os 2 que obtiveram maior nota nesse concurso para professor assistente, o primeiro foi o jornalista João Feder e o segundo fui eu. Os demais vieram a seguir. Então, me tornei professor assistente, posteriormente, anos depois, por progressão funcional, passei a adjunto. Nunca abriram concurso para titular enquanto eu lá estive, então eu me aposentei como professor adjunto. E assim foi a minha carreira no magistério. Ensinei teoria da comunicação, história da comunicação, introdução às técnicas dos meios de comunicação, porque o curso na Federal estava organizado. Hoje em dia são 3 cursos independentes que eles oferecem: jornalismo, publicidade e relações públicas. Mas na época tinha 4 semestres de ciclo básico. Então essas foram as matérias que eu lecionei no ciclo básico. Mas na habilitação jornalismo também lecionei redação, edição e outras disciplinas. E daí, esses 4 últimos semestres, o aluno optava por relações públicas, ou por publicidade, ou por jornalismo. Alguns, depois de fazer uma habilitação, complementavam com outra ainda, não é? E era assim. A sua maior parte dentro do jornalismo, além da academia, foi em assessoria de imprensa? Não, eu trabalhei no jornal, o Estado do Paraná. Primeiro, a minha missão era de copydesk. Foi uma prova de fogo e de paciência, porque os repórteres na época tinha uns que eram semi-analfabetos, sabe? Eram muito furões, iam e tal, mas... Então a gente tinha que reescrever a matéria para publicação. E era muito árduo isso, sabe? Porque tinha que ir atrás deles, porque tinha coisas que eu não entendia. Explica aqui o que se quis dizer e tal. Mas isso nos anos de 57, 58, 59, até que, por volta de 61, o editorialista, na verdade, sempre quis ser editorialista. O editorialista, que era o José Augusto Ribeiro,
Ele foi acompanhando o senador Amaury Silva, que tinha sido nomeado ministro do Trabalho do Jango. Ele foi para, na época era o Rio de Janeiro ainda, a capital. 61. Ou era Brasília, não me lembro bem. Daí assumiu a missão de escrever o editorial o jornalista Paulo Ricardo dos Santos. Porém, o jornal que era de Aristides Miri e Afonso Camargo, o jornal foi adquirido pelo Paulo Pimentel. E o Paulo Ricardo dos Santos, esse jornalista, que está vivo até hoje, ele era muito amigo e assessor do Afonso Camargo Neto, que era rival político do Paulo Pimentel. Disputava com o Paulo Pimentel a pré-candidatura ao governo do Estado. Então, Paulo teve que se afastar, evidentemente. E aí eu fui convidado pelo João Feder, que nessas alturas era o diretor de redação do Estado do Paraná, para fazer editorial. E lá fiquei fazendo até 1971, porém, sem nenhuma satisfação. Era a minha aspiração, mas só que quando eu assumi, logo veio a Revolução de 64 e não havia campo assim para fugir daquelas restrições existentes na época. Inclusive, o gerente do jornal era uma figura bem simpática chamada João Batista Moraes. Então ele sempre tinha assim uns contatos curiosos comigo. Primeiro ele disse, olha, teu editorial está muito bom, mas você errou naquele pronome. Daí eu fui na coleção de jornais, peguei lá e disse, Moraes, mostra aqui aonde que você acha que eu errei. Não, rapaz, estava brincando, estava gozando com você. Daí outro dia que eu cheguei lá, ele disse, se cuidado, porque teu nome está lá no livro dos homens. Daí, como ele era muito gozador, eu não dei bola. Anos depois, lendo lá a Lei de Segurança Nacional, eu fui ver que realmente havia necessidade, quem escrevia matéria não assinada, caso do editorial, tinha que ser cadastrado lá no... Não sei que órgão, se era o SNI, o que era. Então, meu nome estava lá mesmo. Então, infelizmente, confesso que não me realizei como jornalista no campo do editorial. Depois eu fui trabalhar também, graças ao grande amigo Haroldo Murat, que era diretor de redação do Indústria e Comércio. Também escrevi editorial, mas também não me realizei muito, porque eram assuntos econômicos e que eu realmente dominava, porque o jornalista tem que saber um pouco de tudo, né? Dizem que o jornalista é um especialista em generalidades. Então, eu saí airosamente da missão de escrever os editoriais desse jornal especializado em economia, finanças, vida empresarial. E depois de aposentado, em 96, já na virada do século, eu fui convidado para ser editorialista do jornal Gazeta do Povo, cujo editorialista, o meu amigo Rafael Delala, estava um pouco cansado. Então, eu escrevia o editorial 5 dias por semana e ele 2 dias por semana. Mas daí quem cansou disso fui eu. E estava me atrapalhando a vida, porque eu não podia viajar. Às vezes, escrevia assim 5 ou 6 editoriais sobre assuntos que não perdiam a atualidade e deixava lá. Mas não dava para continuar sempre assim. Daí eu trabalhei uns 3 anos lá, e daí encerrei. E continuei ajudando o Haroldo Murat a fazer sua coluna, que ele manteve, embora tivesse se afastado da redação do Indústria e Comércio, ele continuava mantendo uma coluna lá.
Então, às vezes, quando ele viajava, eu que fazia a coluna e tal. Mas hoje em dia só publico textos no Facebook. E tem alguma reportagem ou editorial que chama a sua atenção, que o senhor tenha feito, que o senhor sente um orgulho? Não, editorial não, mas houve, enquanto eu era copydesk, houve um período em que eu fui subsecretário do jornal. O secretário era meu tio, João de Deus Freitas Neto. Ele viajou, o diretor Miri estava viajando, o Afonso Camargo, estava todo mundo viajando. Então eu fiquei dono do jornal. Daí resolvi que a companhia Força e Luz era a concessionária do serviço elétrico em Curitiba. Não existia a Copel ainda. Depois ela foi encampada, daí surgiu a Copel. Então a Força e Luz era uma companhia canadense. E como não podia subir as tarifas como eles queriam e tal, eles não investiam nada na manutenção do serviço. Volta e meia dava blackout na cidade, uma esculhambação. E daí eu tinha lá um redator chamado Armando Ribeiro Pinto, que escrevia muito bem. Era aquele que eu dizia faça assim, ele fazia, porque tinha outros que eu dizia faça assim, fazia, eu tinha que mandar reescrever, uma barbaridade. Armando Ribeiro Pinto, daí ele fez, enquanto o pessoal estava fora, uma série de matérias criticando muito a concessionária do serviço, com toda a razão, né? Só que veja só a ironia. Nós fizemos isso por espírito de cidadania, né? Daí, pela rua, amigos diziam, vocês estão querendo aumentar o subsídio que a Força e Luz dá para o jornal. Eu me surpreendi, nunca tinha pensado naquilo. Não foi só um que falou isso, porque na época os jornais recebiam verbas públicas do governo, né? Diziam que alguns recebiam do jogo do bicho e tal. Eu só recebi salário na vida, nunca recebi nada além de salário. Mas para meu espanto e perplexidade, eu pensei que quando eles voltassem, fossem reclamar. O que é isso? O que vocês fizeram? Ninguém reclamou nada. O que criou em mim a suspeita de que realmente eu tivesse bancado o inocente útil ali, neste arreglo todo tenebroso, não é? Entendeu? Uhum. É isso aí. E como é que era como eram as redações nessa época? Bem, nessa época, não aliás, existia, sim. Já existia o curso de jornalismo da Católica, porque o da Federal só foi fundado em 64, 65. E o da Católica, se não me engano, existia desde 1954. Era só curso de jornalismo, não tinha publicidade nem nada. O único que tinha curso lá era o Apolo Tabor da França, nosso colega. Todos os outros eram tarimbeiros, né? Formados na tarimba da redação. Então, existiam aqueles que tinham um nível de escolaridade melhor, advogados. Meu tio, que era secretário do jornal, era médico. O Laércio Campelli, um outro redator importante, era advogado. Henrique José Piera também era advogado. Percival Charquete era médico. Então, pessoas de mais alto nível cultural. Agora, tinha alguns que era ruim, a gente tinha que carregar nas costas, né? Então, não era um ambiente humanamente dos mais qualificados. E materialmente, então, era péssimo, porque hoje em dia, né, uma redação de jornal é computador, é uma coisa silenciosa.
Na época era aquele metralhar de máquinas de escrever, papel por toda parte, fumando. Puxa vida, rapaz, não era nada bom. Mas mesmo assim dava para fazer jornalismo. Dava para fazer, né? Não era, se você analisar criticamente, não era um grande, não era um excelente jornalismo, mas... E tem alguma cobertura jornalística mais desafiadora que o senhor precisou fazer? Não, eu teve uma época que eu, além de copydesk, para melhorar meu salário, eu também fazia reportagem policial, porque os repórteres policiais, além de pertencerem a essa categoria dos que não muito instruídos, eles tinham uma espécie de máfia deles. Então era assim, que na época tinha poucas delegacias em Curitiba, tinha homicídios, furtos e roubos e eu acho que só. E tinha a delegacia de plantão. Então eles faziam o seguinte, o jornal, a Gazeta, todos eles tinham apelidos curiosos. O Diário da Tarde era o Lafayette, que não era o nome dele. A Gazeta do Povo era o Luzimar Maria Dionísio, vulgo meio quilo. Como tinha um meio quilo já, Domingos Faria de Mello era o repórter do estado do Paraná. Então eram 100 gramas, que ele era pequenininho. Repórter Galo, do programa Hora Matinal, na PRB2, que era um repórter policial que trabalhava com Arthur de Souza, um radialista célebre da época. Repórter Galo, porque o programa era cedinho, era 7 horas da manhã, então era o galo cocoricando. Mas, na verdade, ele era parecido com o galo, ele tinha assim os braços curtinhos e parecia um galo mesmo. Eu acho que ele ganhou o apelido por 2 razões. Depois tinha a última hora, a edição local, tinha o Raffles. Esse era o nome dele mesmo, mas Raffles era o detetive célebre aí de romances policiais e filmes, né? Então, sabe o que eles faziam? Um deles trabalhava cada dia e batia com uma porção de cópias a carbono e dava para os outros. Então era tudo igual, o noticiário do policial de jornais era tudo a mesma coisa. E daí no outro dia eles trabalhavam um dia por semana. E daí então eu quis fazer uma coisa diferente. Teve um crime aí um motorista de táxi chamado Santo Antônio. A BR-277 Curitiba-Paranaguá estava em construção ainda, ela ia até o pé da serra só. Não tinha asfalto, era terra. E ele teve uma corrida e ele foi morto lá na altura de, sei lá, uns 20 quilômetros de Curitiba. Daí eu fui lá, entrevistei pessoas, entrevistei não sei o quê. Fiquei fazendo umas matérias durante uns dias. Não descobri coisa nenhuma. Desisti de ser repórter policial. Pois é, Jonas, você que é professor de filosofia, gostará de saber que houve uma época em que a filosofia esteve à tona dos jornais em Curitiba. Nos anos 60, eu dirigia uma página literária no jornal Estado do Paraná. E o Silvio Bach, que hoje em dia é um cineasta de fama nacional, e que na época era redator do Diário do Paraná, tinha a página literária que se chamava Letras e Artes no Diário do Paraná. E eu era muito amigo do professor Hernani Reichmann, que era um especialista em Kierkegaard, um filósofo existencialista dinamarquês. O Reichmann, ele foi na Dinamarca, aprendeu a falar dinamarquês, esteve lá nos lugares que Kierkegaard frequentava
e se tornou uma autoridade mundial em Kierkegaard, reconhecido lá pelos dinamarqueses com os quais ele havia dialogado, debatido e tudo. Então, isso despertou entre nós um interesse pelo existencialismo, só que não pelo existencialismo kierkegaardiano. Sartre estava muito em voga na época, não pelo seu O Ser e o Nada, depois é que ele publicou os outros livros, mas o que marcou a sua carreira como filósofo existencialista foi O Ser e o Nada. Eu cheguei a tentei ler este livro, mas confesso que não fui até o fim, mas captei o essencial. Mas o que nós nos entusiasmávamos mesmo é pelas peças de teatro dele, pelos romances, né? Onde na forma literária ele passava essa mensagem filosófica existencialista. Então, existia um colega que também era redator do Diário do Paraná, chamado Valmor Marcelino. Esse era mais tendente, existencialista, mas tendente ao marxismo, né? Ele achava que o marxismo era muito materialista, excluía a subjetividade, e a subjetividade era o que era marcante no existencialismo. Então, ele preconizava a junção disso. Tinha um outro que era só marxista, lá, Oscar Milton Volpini. Eu, que era meio sartriano na época, então havia uma polêmica nessas páginas literárias, o Diário do Paraná e o Estado do Paraná. E aí o Wilson Martins, o Sartre veio ao Brasil. E estava tudo certo lá, o Wilson Martins, os diretores do Estado do Paraná, para trazer o Sartre a Curitiba, mas isso nunca aconteceu. Mas aquele interesse ali gerado pelo que se publicava nessas duas páginas acabou até por fomentar essa perspectiva da vinda do filósofo para cá. Legal. E como é que foi cobrir, como foi fazer jornalismo na ditadura? Triste, não é? Inclusive, eu sofri uma captis diminutio na ditadura. Eu era vice-presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Paraná. Veio a ditadura, eles caçaram a diretoria toda, sindicalmente, né? Quer dizer, perdemos o mandato sindical. Quase todos os meus colegas, eles foram intimados a prestar declarações na auditoria militar. Alguns deles se complicaram bastante. O Edésio Passos, que também participava parece que ele era secretário da diretoria. Mas eu não fui molestado, felizmente, né? Só que nunca me incomodaram. Mas anos depois, quando o governador Roberto Requião mandou os arquivos do DOPS lá para o arquivo público, para me aposentar, eu precisei de uma certidão lá, de uma portaria que eu tinha sido nomeado, fui no arquivo público. Daí estava lá os arquivos do DOPS, eu resolvi dar uma olhadinha. Vocês vejam que coisa mais absurda. Estava lá meu nome dos meus pais, primeiro assentamento, junto com outros comunistas, foi eleito para a diretoria do sindicato. Pô, mas onde é que está o primeiro assentamento? Fulano de tal participou da reunião do Partido Comunista, fulano de tal foi surpreendido pregando cartazes sobre... Não tinha nada, quer dizer, junto com outros, já surgiu assim do nada, né? E primeiro absurdo. Segundo absurdo, outro assentamento 3 anos depois. Não é comunista, a chapa era de coalizão. Porra. Tudo registrado. Que coisa. Agora, como é que o senhor se sente
tendo inúmeras pessoas, tendo ajudado na formação de inúmeras pessoas no jornalismo? Ah, eu me sinto muito satisfeito, porque tenho alunos aí que estão brilhando, né? Por exemplo, Laurentino Gomes foi meu aluno, Caco de Paula, que fez carreira lá na imprensa paulista, foi meu aluno. Uma série de escritores foram meus alunos, o Manuel Carlos Caram, o Otávio Duarte, Raimundo Campos Caruso, que é um bom romancista, Eduardo Sganzerla, também escreveu um romance, agora ele faz livros sobre culinária, né? E vários outros que me dão, principalmente a grande satisfação é ter alunos para os quais eu sempre dei nota 10. Cito dois. A Elza de Oliveira, filha, que inclusive tem esse nome curioso, né? Porque eu nunca vi fulano de tal filha, né? É muito comum Paulo José filho, né? Mas filha não. Uma aluna brilhante. O outro é Omar Nasser Filho, também alunos que só tiraram 10 comigo. Então são esses alunos e outros mais que eu não citaria agora, que dão grande satisfação para a gente, né? E principalmente porque nas redes sociais eu tenho encontrado e mantenho contato com eles, e para a minha satisfação, sempre eles são muito afáveis e agradecidos. Eu acho que fui recompensado pela minha missão como professor. O que é ser jornalista para o senhor? O que o jornalista precisa ter? Amor à verdade, né? Porque sem isso, nada é válido. E duas últimas perguntas para a gente encerrar. O senhor gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos de que forma? Daqui 50 anos ninguém será lembrado, meu amigo. Na Nada. verdade, eu sou membro da Academia Paranaense de Letras. Então, aquela imortalidade dos acadêmicos é o seguinte: cada vez que alguém ocupa a cadeira que foi de você, tem que fazer referência aos antecessores. Então, daqui a 50 anos, se a academia existir, alguém, ao tomar posse, terá que falar o meu nome. E por último, o que o senhor falaria para a nova geração de jornalistas que está chegando por aí? Exatamente isso, que sejam honestos, porque, infelizmente, os jornalistas são assediados, em parte pela má remuneração, mas para mim isso não é justificativa, para o chamado jabaculê. É um termo de gíria que significa ao pagamento que o jornalista recebe para favorecer alguém, dar destaque a alguma coisa, não é? E isso eu jamais recebi um tostão além do meu salário. Então, a honestidade é imprescindível, porque um jornalista desonesto não pode cumprir adequadamente a sua missão, né? E nunca se afastar da verdade, que é o grande problema que nós temos hoje em dia com o jornalismo na sua forma digital, não é? Porque antes havia necessidade de um grande investimento para ter uma empresa jornalística. Hoje em dia, você tendo um blog, um site na internet, você pode fazer jornalismo. Aliás, tem vários blogs excelentes aqui de jornalistas locais, né? Pedro Ribeiro, Beto, uma série de Ulisses Yarushinsky, uma série de blogs onde se faz jornalismo. Agora, jamais que isso incorra nas chamadas fake news, né? O jornalista não pode mentir. O que ele pode é selecionar coisas, ele só fala bem, apresenta aquilo que a pessoa faz de bom, aquilo que ela faz de mal, ele não apresenta. Então, mas isso não é mentir, isso é selecionar, né?
Então, conforme suas preferências, essa seletividade ocorre, né?